Exatamente. Então, 7h30, 7h30 estamos, né? No horário certo. Celinho foi, coisa boa. Aproveite muito bem amanhã, né? Coisa Tá boa que de eu folga. fui? Como assim, coisa boa que eu fui? Não, que Pô, tô coisa aqui boa que ainda. você agora vai aproveitar, né? Ah, agora eu tô de feriado. O sossego aí do descanso. Já foi? Então, para não deixar passar o tempo, e eu estou bem, estou com bastante vontade, né, de poder fazer essa aula aqui, bem importante, porque na prova de língua estrangeira, boa noite para quem está chegando, boa noite para quem está ficando, vou fazer esta aula sobre o título geral interpretação de texto. E também, na semana que vem, né, faria outra segunda parte, revisando e conferindo a maneira como a gente, né, poderia trabalhar as provas da CAF em relação especificamente a isso que é a compreensão de leitura, né, e para que vocês se sentam familiarizados, né, com esse tipo de prova, que é uma prova que tem um tema que é predominante e que são os artigos referentes à saúde, e onde a gente pode perceber que existem bastantes palavras que se repetem. Então, quando você aprende vocabulário, você vai poder utilizar também várias vezes. Por isso, a importância de ir conferindo essas provas. Vamos lá. Para eu não ser pego aqui pelo fator tempo. Então, considerando e chamando genericamente como interpretação de texto, eu vou começar conferindo as provas de 2024, então 2024-1, 2024-2, mas não são todas as questões. Por quê? Porque eu vou pegar aquelas que são relativas à interpretação mesmo, né? Aquilo de gramática das mesmas provas a gente já revisou, né? Então por isso que não são todas as questões da prova, são aquelas que têm a ver com leitura mesmo. Você olha para esse texto e pensa assim, até que não é muita coisa, mas só que ainda tem mais um pedacinho, né? E na verdade é que nesta parte, veja só, texto diz texto, parte um, então vai ter texto parte 2. Né? O que eu fiz? Eu recomendo também que você faça isso quando estiver fazendo sua prova. Você vai perceber o seguinte, veja só. No primeiro momento, eu destaquei algumas das palavras que eu considero que poderiam, talvez, trazer um pouco de dificuldade na hora da leitura. Então, já fiz como se fosse, coloquei um marcador de texto, para destacar essas palavras. Essa seria a primeira parte, gente. Faça a leitura, vamos fazer a leitura então, para que você perceba de que não é difícil, né? Quanto mais técnica é a linguagem também, mais semelhante fica o espanhol e o português. Vamos para o texto. Nesse texto, parte 1 diz que um estudo revela qual é a verdura mais sana, podia ter marcado isso aqui, aparece marcado depois, que seria mais sã, mais sadia, mais saudável e beneficiosa para consumir. Ok, vamos falar sobre a melhor verdura que faz bem para a saúde. Já vou resumindo o texto. Crece en arroyos, riachos y todo tipo de torrente de agua, de correnteza de agua. É acessível e apresenta grande variedade de propriedades nutricionais. Então, você pode ler também e perceber de que não tem um vocabulário tão estranho, né? Ter uma dieta alimentária desequilibrada ou não consumir diariamente os elementos nutricionais básicos e essenciais pode ter um grave custo para a saúde. Anemia, sobrepeso, problemas digestivos, falta de energia são só algumas das consequências que se pode ter se não se come bem. Percebe, né? Tá? Aquilo que normalmente, quando começo com as aulas de língua estrangeira espanhol, eu falo. Ótima escolha, 80% do que você lê é praticamente igual, espanhol e português. Vamos lá, confirmando minha teoria. Por isso, indudablemente, então aqui seria indudablemente, seria sem dúvida, né? Levar um plano, um planejamento alimentício que priorize os alimentos naturais, orgânicos, ricos em vitaminas e minerais, são o melhor escudo para fazer frente, encarar, né, a debilidade e as fraquezas do organismo. E por ende, e por consiguiente, e por isso mesmo, ou em consequência, afecciones debe ser entendido como doenças, padecimentos o problemas crónicos que pueden ser evitables. Uma investigación, que sería palabra que frecuentemente aparece en los textos, sería una pesquisa titulada Definición de frutas y verduras potentes, un enfoque de densidad de nutrientes, publicada pelo Centro para o Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos.
concluye que tras, a palavra tras, que é uma preposição, né, que após um diverso análise de verduras e frutas, el berro, e aí a palavrinha, uau, que estranha, agrião, esse seria esse tal de vegetal destacado nesse estudo. O agrião demonstrou ser a verdura mais sã, né, para comer e é considerada pelos investigadores como perfeita, graças a seu poderoso perfil nutricional. Apresenta uma alta concentração de vitaminas e minerais essenciais para o organismo, como cálcio, potássio, vitamina A, C, E, entre outros. Quando encontre um vocabulário, agora, por exemplo, que seja um pouco mais técnico, eu nem vou ficar fazendo aí traduções porque são equivalentes. O berro, o agrião, não vou falar. Nasturtium officinale, tá bom, falei. É uma verdura crucífera, tem a ver com, igual em português, crucífera, tem uma parte em forma de cruz, da família Brassicaceae, agora vou, licença poética para fazer essas leituras, que também inclui outros alimentos como brócolis, couve-flor, repolho, nabos e couve de Bruxelas, assim como também essa col crespa, rizada, rizos, crespo, col crespa, e as folhas de mostarda, hojas, folhas, mostaza, mostarda. Se caracteriza por ser uma hortaliça, continuamos falando do agrião, que cresce em pântanos e cursos de água e é originária da Europa, Ásia Central, se considera como um dos primeiros alimentos consumidos pelo ser humano e em função dos resultados do estudo estadunidense ficou, wow, não seria surpreendente pensar que os primeiros homínidos sobreviviam à base do seu consumo. No que se refere às variáveis que tiveram em conta os estudiosos, né, este cientista, né, elaboraram uma lista de alimentos naturais mais completos nutricionalmente e para ello, expressão que frequentemente aparece em diferentes provas de vestibular, tá? E para ello, e para isso, com esse objetivo, determinaram quais são as substâncias que todo ser humano deveria ingerir, né, a diário e em que proporção. Os resultantes foram, e aqui aparecem todos os nomes, potássio, fibra, proteínas, cálcio, ferro, hierro, ferro. Aqui para frente, tiamina, etc. Né? Não é relevante, não vamos fazer tradução. Segundo señalan, según indican, según apontan, as tabelas nutricionais, é uma das verduras que mais vitamina C contém. Sobrepassando, está em negrito, vai ter perguntas sobre isso. Superando, né? A laranja e outros cítricos. E também se evidencia que uns 100 gramos de agrião possuem 3 miligramas de ferro, quantidade que supera o conteúdo de 100 gramas de carne. Uau! Pelo qual se lhe cataloga como um alimento ideal para combater a anemia. Então, tudo de bom. Como dizia o texto, então, o estudo revela qual é a verdura mais saudável e beneficiosa para consumir. Então, tá, beleza. Com tudo aquilo que foi afirmado, está confirmado. Mas vamos ver como isso funciona nas questões, né? Então, aquele clássico esquema de verdadeiro ou falso. Você acabou de ler o texto. Eu sempre recomendo ler o texto bem concentradamente. Imagine que você conversou com alguém que te contou alguma coisa e te contou, né, quando você percebeu tudo aquilo que é ótimo de ser considerado em relação ao agrião, nesse caso, né? Vamos ver se essa primeira afirmação se sustenta ou é coerente com aquilo que você acabou de ler e escutar. Os problemas crônicos de saúde podem ser evitados somente através de um trabalho sério e comprometido com um profissional em nutrição, mas de tudo aquilo que a gente leu, isso era familiar. E disse que vai organizar uma dieta equilibrada, natural e rica. Um profissional em nutrição vai fazer isso. Mas o que tinha no texto? Ter uma dieta alimentar desequilibrada ou não consumir diariamente os elementos nutricionais básicos e essenciais pode ter um grave custo para a saúde. Então, se não se cuida, pode ter problemas. É preciso fazer um planejamento alimentício que priorize alimentos naturais. Então, são todas recomendações dizendo para cada pessoa, né, ter cuidado, né, com esta organização, né, com esse planejamento. Então, não está falando de especialista, por isso a gente vai marcar com cor roxa aqui. Para chegar ao resultado do estudo e determinar o alimento mais completo nutricionalmente, os pesquisadores fizeram uma lista com as substâncias mais importantes para o consumo humano. Parece familiar. No texto, na segunda parte, dizia: estes pesquisadores elaboraram uma lista dos alimentos naturais mais completos nutricionalmente e, para isso, determinaram quais são as substâncias que todo ser humano deveria ingerir a diário e em que proporção. Então, beleza, está perfeito. Próxima, a tradução ao português do vocábulo já sabemos que é agrião, então está correta. O agrião é um dos alimentos mais nutritivos que existe hoje em dia. Isso parece que é familiar, corresponde ao texto, coerente. Uma lástima, uma pena
que a maioria da população não tem acesso, mas falou sobre isso. Então, daquilo que você leu, escutou, não parece não. A ele, pelos altos custos, pela baixa produção, a exceção da Europa e Ásia Central, mas falou alguma coisa da Europa e Ásia Central? Sim, vamos ver. Primeira parte. O agrião demonstrou ser a verdura mais saudável para comer e é considerada pelos pesquisadores como perfeita graças a seu poderoso perfil nutricional. Então, a primeira parte da afirmativa, tudo bem. Cresce em arroios e todo tipo de correntezas de água, é acessível, então não tem dificuldade para poder encontrar ele. Y menciona que se caracteriza por ser una hortaliza que crece en pantanos y cursos de agua y es originaria de Europa y Asia Central. Entonces, fueron pegas parte de las informaciones del texto y alteradas, creando un discurso que no corresponde, por eso esta afirmación estaría errada. O texto em geral diz: serve para informar e divulgar o resultado do estudo desarrollado significa desenvolvido, nos Estados Unidos sobre o alimento mais saudável e benéfico para a saúde da população em geral. Isso aqui parece muito bem contexto, né? Claro, aqui em cima, logo no título, importante, não esqueça, nesse texto da prova da CAF, o título é super relevante, né? Habitualmente ele fala justamente o tema. O estudo revela qual é a verdura mais saudável e benéfica para consumir. Por isso que estamos, né, nas alternativas corretas, a sequência ficou letra D. Vocabulário. Típica pergunta, né, de cada uma das provas da CAF. Lembra que estamos revisando a versão 2024-1, né, de vestibular. Você se lembra que estas palavrinhas, elas estavam no texto, aqui mesmo, isso, indudablemente. Dizia, por isso, indudablemente, então, sem dúvida, por ende, é como dizer, por consiguiente, conclusão, né, ou por isso, e aparecia a palavra sobrepassando, que era superando, ultrapassando, né, a laranja e outros cítricos. Ok, lembramos do significado das palavras, vamos ver aqui nas combinações. Dice, indudablemente, sem dúvida, combina com tudo? Não. Por ende, por isso, portanto, então até poderia ser. Agora, ultrapassando e de igual maneira não combinam, por isso a primeira alternativa não seria correta. Quando a gente diz indudablemente, sem dúvida, e a gente pensa quizá, a palavra quizá, né? Advérbio de dúvida, aqui diz sem dúvida, aqui diz com dúvida, então não corresponde. Em câmbio, podia ter marcado isso aqui, ao contrário, né? Ao contrário, pelo contrário também poderia ser. Agora aqui diz por ende, que seria por isso, né? Ou por conseguinte, como já está aparecendo um pouquinho mais na próxima alternativa. Rebasando, rebasar, sim, pode ser ultrapassar, superar, tudo bem, mas só que as anteriores não estavam combinando, não funciona. Quando chegamos na letra C, diz que é certo que, então estou afirmando, estou garantindo, é indudável, aí sim, né? Por ende, por conseguinte, como já tenho, né, falado já várias vezes, sobrepujar também significa isso, superar. Então, essa sim seria a nossa alternativa correta. Comparemos com a última que diz, sem dúvida, com certeza, seguro que é isso aí. Complementou muito bem, mas quando a gente fala mientras, lembra que a gente viu ela como advérbio, também como conjunção, e que corresponde a enquanto, né? Então, por ende, por conseguinte, aí não combina. Aventajando também poderia ser algo que vai, né, superando o outro, tudo bem, mas só que do início aqui, sobretudo aqui no mientras, né? Esse foi aquilo que não funcionou, por isso essa alternativa também não corresponde. Confirmamos letra C. Segunda parte do texto. Estou me acompanhando aqui com um roteiro. Exatamente. Essa parte aqui do nosso texto, parte 2. Veja só, dê uma espedinha. Primeira parte, segunda parte, terceira parte. Até eu imaginei fazer a aula utilizando outro formato, mas pensei, não. É bom porque com esse tamanho de letra dá para acompanhar melhor. Então, perceba, tem bastante coisa para ler. Eu quero me esforçar por fazer isso aqui. Por quê? Porque se você percebe de que na prática, igual em português, igual em espanhol, o que você encontra na leitura é muito semelhante. Benefício do agrião. Conta com várias características e propriedades para melhorar a saúde, ferro, já sabemos, cálcio, vitaminas, os nomes científicos, são alguns dos integrantes pertencentes ao coquetel de minerais importantes que ajudam a incrementar a densidade óssea, fortalecer a vista, sistema defensivo do organismo, reducir a diabetes. Então, está falando de todos os benefícios que consumir o agrião, né, ele oferece. Primeiro, reforçador ósseo. Um consumo baixo de vitamina K pode aumentar o risco de fraturas ósseas no indivíduo,
indica o portal Medical News Today. Asimismo, da mesma maneira, do mesmo modo, consumir aproximadamente 200 gramas de grão ao dia ajudaria uma pessoa a satisfazer suas necessidades diárias de vitamina K, destaca o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. Como consequência do seu consumo, melhora a saúde óssea, a forma em que o corpo absorve o cálcio, reduz a quantidade de cálcio que uma pessoa perde na urina. Então, confirma que, né, a maioria das palavras você conhece, fácil, na hora de ler. Poder antioxidante. Os antioxidantes protegem as células do corpo do dano causado pelos radicais livres responsáveis do envelhecimento prematuro. Um estudo titulado Perfil dos compostos fenólicos e atividade antioxidante de 12 vegetais crucíferos encontrou mais de 40 flavonoides únicos, um tipo de químico vegetal no agrião. Também se observou que esse alimento superava os demais vegetais analisados no estudo em termos de quantidade total de fenóis e capacidades para neutralizar os radicais livres. Outra investigação publicada na revista, e agora o selinho que me perdoe, Evidence-Based Complementary and etc., não vou continuar com isso, chegou a relacionar os compostos antioxidantes do agrião com um menor risco de diabetes e doenças cardíacas. Melhora a visão. A luteína e a zeaxantina são antioxidantes que se encontram no pigmento dos vegetais da hoja, da folha verde e outros alimentos de cor, né, intenso. São essenciais para proteger a mácula. Que seria a mácula? A área dos olhos, olhos, que dá a visão central, que é a mais detalhada, que é aquela que é mais precisa, né? Señala, indica a Academia Americana de Oftalmologia. A licenciada formada em nutrição Valentina Martínez também especifica que os carotenoides que possui esse alimento atuam como agentes antioxidantes que potencialmente podem reduzir o risco de cataratas e doenças oculares relacionadas com a idade. Última parte do texto, lembra? Eu coloquei em 3 partes. Diminui o colesterol. O agrião pode ajudar a tratar o colesterol, o que pode melhorar a saúde do coração. Essa é a conclusão de um estudo chamado Efeito dos Extractos Hidroalcoólicos das Folhas de verso em latim, sobre o perfil lipídico em ratas, com dieta alta em gorduras. A palavra grasa significa gorduras. Segundo, o conforme, o de acordo, né? Según, pudieron observar os estudosos, pudieron observar aqueles que seriam os estudosos, não, os estudiosos, os pesquisadores, os 10 dias que os roedores passaram sob a palavra bajo, sob o tratamento com extrato de agriões, seu colesterol total diminuiu. Então, aquilo que foi feito em experiências com ratos, né, funcionou em relação aos índices de colesterol. Enquanto no que se refere a se existem contraindicações, Martínez afirma que, a nível geral, todas as pessoas podem consumir sempre que esteja corretamente lavado. Devem evitar a sua ingestão, né? Aquelas pessoas que tomam comprimidos, pastillas, comprimidos anticoagulantes, porque aporta vitamina K que pode interferir nos processos de coagulação, acrescenta. Por último, hace hincapié. Hacer hincapié dice, enfatiza eso, enfatiza, destaca, en que diariamente no es necesario comer ningún alimento puntual, específico, sino, más sí, o importante, es tener una dieta equilibrada y si a esta aportamos de manera semanal alimentos como agrião, vamos a estar acrescentando a nuestro organismo nutrientes indispensáveis de tal específica. Vamos para las preguntas. Com base nas informações da parte 2, desta parte enorme do texto, né? Vamos pensar junto. Diz aqui na primeira: berro é aconselhável. Isso significa que é recomendado para as pessoas que fazem uso de anticoagulantes, pois aportam uma quantidade de vitamina K que reduz o processo de coagulação da sangue. Isso parece uma contradição em relação ao texto, né? Aqui diz que deben evitar su ingesta aquellas personas que toman comprimidos anticoagulantes, porque aporta vitamina K que puede interferir en los procesos de coagulación. Entonces aquí, no, realmente, ya estaba muy extraño, ¿no?, con aquello que a gente acabó de leer no texto. Letra B. É importante ter uma dieta equilibrada, na qual consumamos periodicamente alimentos tais quais, bem parecido com aquilo que a gente leu na última parte, né? Diz, é importante ter uma dieta equilibrada, e se a esta aportamos de maneira semanal alimentos como o berro, então tudo de bom, correta. Entre as várias propriedades do berro, do agrião, né, se destaca a capacidade de diminuir a gordura no fígado, mas em nenhum momento foi falado do fígado. O que foi falado no texto? Diminui o colesterol.
O agrião pode ajudar a tratar o colesterol, o que pode melhorar a saúde do coração. Essa é a conclusão de um estudo chamado tal e tal sobre o perfil lipídico em ratos com dieta alta em gorduras. Então, mais uma vez, uma dessas alternativas que muda alguns dos conceitos que foram colocados no texto, mas cria algo que realmente está errado, né? É aquilo que eu chamo de uma alternativa híbrida, porque mistura coisas que estavam no texto e vai fazendo sentidos que mudam ou que colocam interpretações que não correspondem. Segundo o portal Medical News Today, para uma alimentação sã é indispensável acrescentar o berro, o agrião, no caso, né, numa dieta equilibrada. Mas o que foi que falou essa instituição? Dice, quando se falou sobre o tema reforçador ósseo, uma ingesta baixa de vitamina K pode aumentar o risco de fraturas ósseas no indivíduo, indica o portal Medical News Today. Então, foi isso que falam, né? Não falou aquilo, parece até que faz sentido, mas não foi aquilo que apareceu no texto. Aqui é importante, então, lembrar de que está no texto, está valendo. Não está no texto, então a gente não inventa. Próximo. Segundo o benefício relatado na parte 2 do texto, podemos afirmar que primeira afirmação diz que o poder antioxidante do agrião se dá pelo número de lípidos presentes no caule do vegetal. Lembra de que a gente falou em algum momento de caule? Não, o que foi dito. Poder antioxidante encontrou mais de 40 flavonoides únicos, um tipo de químico vegetal, no agrião. Também se observou que esse alimento superava os demais vegetais analisados no estudo em termos de quantidade de fenóis e capacidade para neutralizar. Então, isso tudo foi falado, nada de falar da parte da plantinha, né? O agrião é o vegetal com maior número de carotenoides. Isso diz, fato que potencializa o risco de enfermedades oculares. Mas em algum momento se falou de que isto, de que consumir o agrião, muito estranho. Vamos ver, diz que melhora a visão. Os carotenoides que possui este alimento atuam como agentes antioxidantes. Então, eles fazem bem, né? Que potencialmente podem reduzir o risco de catarata e enfermedades oculares relacionadas com a idade. Então, com certeza, nada a ver essa alternativa. Como reforçador ósseo, né? O agrião contém vitamina K, o que permite que a gente possa ingerir indiscriminadamente esse vegetal para satisfazer esse indiscriminado, ingerir indiscriminado está meio estranho, né? Desse vegetal para satisfazer as necessidades diárias dessa vitamina. Vamos ver no texto. Reforçador ósseo. Uma ingestão baixa de vitamina K pode aumentar. Então, não pode ser pouquinho, né? Indica o portal Medical News Today. Mas também consumir então, assim mesmo, do mesmo modo, consumir aproximadamente 200 gramas de agrião por dia ajudaria uma pessoa. Então, uma quantidade não está exagerada, né? Por dia poderia ajudar a satisfazer as necessidades diárias. Então, não está dizendo para consumir indiscriminadamente, por isso não corresponde. Estamos na última alternativa. O consumo diário de agrião ajuda na absorção de cálcio que o corpo necessita. Até parece que nem precisava ler o texto e essa frase já parece que faz muito sentido, mas vamos ver no texto. O texto diz: consumir aproximadamente 200 gramas de agrião por dia ajudaria uma pessoa a satisfazer suas necessidades diárias de vitamina K. Como consequência do seu consumo, melhora saúde óssea, forma em que um corpo absorve o cálcio, reduz a quantidade de cálcio que uma pessoa perde na urina. Por isso que, claro, essa última alternativa seria nossa alternativa correta. Número 20. Lê o fragmento que segue e indica a proposição que expressa a mesma ideia. Esta também, né, é uma daquelas que frequentemente, não só na prova da CAF, também em outros vestibulares, é solicitado. Então, qual seria a alternativa que fala a mesma coisa? Já começa e ajudam bastante, né? Veja só, diz, por último, enfatiza. Por último, quando diz ademais, aqui diz além disso, né? Além disso, destaca que não é recomendável consumir alimentos diferenciados diariamente. Então, aqui dice diariamente, não é necessário comer nenhum alimento específico, né? Sino que o crucial radica em manter uma dieta restrita. Então, ela ser bastante específica. Aqui está falando que a dieta é equilibrada. Então, já temos informações que estão contradizendo. Fique sabendo que subraya significa destaca, né? Então, nesse caso, poderia estar valendo, né, como uma boa interpretação. Destaca e subraya a mesma coisa, mas a primeira já não corresponde. Quando a gente lê aí, finalmente, então esse finalmente já começa a me convencer, né?
dice que subraya la importancia de no requerer el consumo de alimentos específicos a diario, sino más bien, né? Entonces, si no, igual como faríamos en portugués, mas sim, enfocarse en mantener una dieta equilibrada. Além disso, destaca que ao incorporar alimentos como agrião de maneira semanal, estamos proporcionando ao nosso corpo nutrientes essenciais. E aqui você vai vendo, né, as palavrinhas añadiendo, significa acrescentando, e aquilo que está escrito nesse texto que conferimos, neste fragmento, que faz parte do texto, combina muito bem, né? E com precisão naquilo que foi falado aqui, né? Comparemos. Ao final, começa bem, ao final, finalmente, insiste que habitualmente não é de suma importância, aqui diz não é necessário, não é de suma importância, consumir algum alimento estricto, então, de maneira rigorosa, ou somente esse alimento, mas sim respeitar uma dieta saudável, segundo ele. Se completamos com algum tipo de proteína, aí já se perdeu no caminho, né? Daquilo que aparece, né, no nosso texto de referência. Sin embargo, lembra, ya falamos sobre eso na aula de conjunções. Sin embargo, contudo, no entanto, todavía, então, comparado com por último, não corresponde, então, daqui para frente, já nem vou considerar, já temos nossa alternativa correta, letra B. Desse texto, dessa prova, chegamos à questão número 21, diz, com base nas partes 1 e 2 do texto, é correto afirmar. Lembra, texto enorme, parte 1, parte 2, que era maior ainda. Dice, a parte 1 do texto comenta os perigos de uma alimentação inadequada. Dice, olha, se você não se alimentar direito. E apresenta o agrião como sendo o vegetal mais saudável. Parece, vamos comparar com o texto, tá? Destacando suas características. Enquanto que na parte 2, apresenta as vantagens de consumir o agrião. Veja só, parte 1, né? Ter uma dieta alimentar desequilibrada, não consumir diariamente os elementos nutricionais básicos e essenciais pode ter grave custo, então pode fazer mal. Já está avisando. E também está avisando de que, né, este nosso alimento, o agrião, seria então esta verdura perfeita, né, muito recomendada. Segundo texto, fala sobre os benefícios do agrião? Fala. Então, fala sobre o poder antioxidante, fala sobre o reforçador ósseo, melhora a visão, diminui o colesterol. Por isso que já a primeira está correta. Vamos ver as outras, por que não? Sobre o gênero textual, as partes 1 e 2 compõem um artigo de opinião. Não podíamos falar que é um artigo de opinião quando a gente está utilizando, né, um embasamento, um referencial de pesquisa científica, né? Então, aí a gente já descarta. A parte 1 do texto apresenta a definição do alimento. A parte 1 define berro é vegetal que, e diz, enquanto que a parte 2 apresenta a descrição da diversidade de tipos de agriões, né? E suas características. Aí já foi, né, colocando coisas que realmente não correspondem ao texto. A parte 1 do texto tem como gênero textual, de novo, artigo de opinião. Não é um achismo aqui, né? Enquanto que a parte 2 se trata de uma notícia. A notícia tem a ver com um contexto de tempo, de espaço específico, né? Sobre a descoberta. Então, se descobriu, olha só, revelação, nunca ninguém tinha pensado nisso, não corresponde, né? Então, nós temos ali, na letra A, seria a nossa alternativa correta. Nesse momento, eu deixei um slide em branco para fazer respirar e pensar, uau, né? Já terminamos a primeira parte. Então, como digo, estou aqui seguindo um roteiro para não me perder no caminho. Perfeito. Nós temos mais 3 questões para resolver em relação a um texto que também não é tão curto, mas você percebe aqui da prova 2024-2. O título do texto é muito importante. Uma atitude positiva durante a velhice, vejez, alarga, estende, prolonga a vida segundo Harvard. Periodista científico sería Pablo Mora, que sería un jornalista, ¿no? Periodista científico. Jornalista especializado en ciencia. Un estudio reciente publicado en la revista JAMA Network Open indica que uma maior satisfação com o próprio envelhecimento se associa com uma melhor saúde e bem-estar. Então, se a pessoa tem uma mentalidade positiva, né, o seu envelhecimento, né, favorece e fica melhor, né? Concretamente, os pesquisadores analisaram a diferença de satisfação com sua idade entre quase 14.000 adultos maiores de 50 anos. Os resultados expressaram, refletiram que as pessoas mais satisfeitas com sua velhice tinham um 43% menos de probabilidades de morrer, com respeito, ou aquelas, né, em relação àquelas que se mostraram menos orgulhosas da sua idade. De hecho, de fato, as pessoas mais contentas, mais felizes com sua longevidade, apresentaram menos risco de padecer diabetes, ictus, estes acidentes, né, cerebrais vasculares,
câncer e enfermedades cardíacas. De acordo com esse estudo, ao mesmo tempo, têm melhor funcionamento cognitivo e se sentem menos sozinhas e deprimidas, segundo a equipe científica. Esa pesquisa, donde participan, entre otras instituciones norteamericanas, a Universidade de Harvard, também revela que as pessoas analisadas que tinham uma mentalidade positiva, nesse sentido, também eram mais ativas e dormiam melhor. Por outro lado, segundo o estudo recente publicado também em JAMA, então, outro estudo também publicado, né, nessa revista JAMA Network Open, as pessoas com deterioro cognitivo leve tinham 30% mais de probabilidades de recuperar a função de memória perdida, se tinham uma atitude positiva sobre o envelhecimento, em comparação com aqueles com sentimentos negativos sobre hacerse maiores, sobre, né, ficar de mais idade. Né? Unos hallazgos, a palavra hallazgo vem de hallar, hallar corresponde a encontrar, achar. Uns achados, né, que põem em dúvida a noção de que o deterioro cognitivo leve inevitavelmente piora com o tempo. Então, está questionando, né, esta afirmação. De fato, a metade das pessoas com deterioro cognitivo leve melhoram e recuperam uma função cognitiva normal. O estudo, que analisou dados de aproximadamente 1.700 pessoas de 78 anos em média, promédio, revelou que aqueles com uma visão positiva tendían a recuperar su memoria considerablemente más rápido, con una vantagem de recuperação de aproximadamente 2 anos. Además, além disso, os participantes com cognição normal e uma atitude positiva ao início do estudo foram notavelmente menos propensos a desenvolver deterioro cognitivo leve durante o seguimento, um acompanhamento, um estudo, né, de 12 anos. Estes especialistas sugerem que o otimismo sobre o envelhecimento fomenta, também uma palavra em português, incentiva, promove, hábitos de vida saudáveis, como a socialização, o exercício regular e uma dieta equilibrada, que são protetores contra o declínio cognitivo. A depressão e o isolamento social, que, em cambio, ao contrário, podem contribuir ao deterioro cognitivo, a aumentar a inflamação sistêmica e afetar negativamente a saúde cerebral. Depois de ler o texto, podemos pensar de que devemos ter pensamento positivo. Com base na leitura do texto, então, no texto 1, diz que o texto 1 circula em linha, numa versão online, e apresenta 2 estudos publicados na revista JAMA Network Open. Era o que a gente viu no início, né? Um estudo recente publicado na revista JAMA Network Open e também foi mencionado na segunda parte. Por outro lado, segundo estudo recente publicado também, então estamos na primeira, ok. Os estudos recentes corroboraram a noção de que, com o passar do tempo, sempre piora o deterioro cognitivo. Mas a gente acabou de ler, né, de que era diferente. Veja só, diz que um estudo recente publicado indica que existe uma maior satisfação com o próprio envelhecimento, se associa com uma melhor saúde e um sentimento de bem-estar, né? E aqui fala também que, no outro estudo, dice, as pessoas com deterioro cognitivo leve tinham 30% mais de probabilidades de recuperar a função de memória perdida, se tinham uma atitude positiva. Aqui diz, esses achados questionam a noção de que deterioro cognitivo leve, né, inevitavelmente piora com o tempo. Então, a informação do texto está contestando esta afirmação, está errada. Pablo Mora, é bom que você considere nomes, né? Frequentemente diz, fulano falou isso, fulana disse aquilo. Aqui, por exemplo, diz, Pablo Mora é um dos pesquisadores que participaram nos estudos sobre envelhecimento. E a gente olha aqui, não, Pablo Mora era o jornalista, né? Que está publicando essa matéria aqui. Adultos mayores de 50 anos con actitudes positivas sobre a velhice, aquí ya está más parecido con aquilo que a gente leu, tende a viver más tiempo y con melhor saúde dos que no están satisfeitos, bem coherente con aquilo que a gente leu. Dice, pesquisadores analizaron diferencias de satisfacción con a idade entre pessoas maiores de 50 anos, os resultados, né, expressaram que as pessoas mais satisfeitas com sua velhice tinham 43% menos probabilidade de morrer, ao respeito daquelas que não se manifestam tão orgulhosas. Então, está certo. A saúde cerebral dos anciões, dos idosos, pode ser afetada negativamente pela falta de socialização e depressão. Será que isso aparecia no texto? Aqui bem no finzinho. Importante lembrar, quando você lê esses artigos, não esqueça das informações do início, conclusão do final, né? Frequentemente isso pode ser perguntado.
A depressão e o isolamento social, né, ao contrário, podem contribuir para o deterioro cognitivo, aumentar a inflamação sistêmica e afetar negativamente a saúde cerebral. Estaria certo. Penúltima questão. Nós estamos aqui, então, de novo com vocabulário. Onde aparecia isso no texto? Alarga, estava no início, né? Então, alonga, prolonga a vida. De hecho, de fato. E hallazgos, achados, descobertas. Quando diz alarga e prolonga na letra A, funciona. Quando a gente diz de hecho e de fato, tudo bem aqui, de hecho, de fato, podia ter, né? Combinar. Hallazgos, um achado aqui diz mendacidades. Mendaz significa mentira. Então, mendacidades seria mentiras mesmo. Não corresponde. Quando diz alarga, quando diz de hecho, de fato, né? Então, estamos confirmando. Claro que a letra B funciona muito bem. Alarga, estende com promove já não funciona. Por outro lado, já mudou o sentido de fato. Falsidades com achados não combina, né? Quando diz estende, cresce, aumenta, estende, né? Não seria um sinônimo. Mientras, enquanto, né? Já falamos essa palavrinha outra vez. Suposições não são achados. Não corresponde. E então, a última que vamos conferir, isso mesmo, né? Ela puxa o seguinte assunto. Dice que, com base nas informações apresentadas no texto 1, 2 e 3, dice, e aí você vai lembrar de quais são três textos, dice que os três textos têm como temática central o bem-estar e o envelhecimento sadio dos adultos maiores. Agora vou mostrar, né? Veja só. Então, no primeiro, atitude positiva durante a velhice, que seria o texto 1, né? Prolonga a vida, segundo Harvard. E todo o texto que a gente leu. O texto 2 e texto 3, você deve lembrar, né, de outras aulas que a gente já fez quando revisamos gramática. Aqui fala de uma oficina para memória, oficina da memória para adultos maiores, espaço de atividades e treinamento para melhorar funções mentais. E o texto 3 era envelhecer com dignidade e direito de todos. É importante tratar a eles e elas como pessoas adultas maiores. Assim promovemos o respeito e o bom trato. Então, los tres textos tienen como temática central en ese bienestar y envejecimiento, con certeza. Dice que o texto 1 apresenta informações sobre envelhecimento que ainda não foram discutidas cientificamente, mas, poxa, a gente viu, né, que estavam aqui sendo apresentadas numa revista específica. Tem a citação também aqui que essa pesquisa, onde participam, entre outras instituições norte-americanas, a Universidade de Harvard. Então, isso aqui é errado. O texto 2 está dirigido aos maiores de 60 anos que queiram exercitar e melhorar suas funções mentais. Oficina para adultos maiores a partir dos 60 anos para treinar e aprimorar, melhorar suas funções mentais. Então, está certo. O texto 3 é uma campanha de conscientização dirigida à população de diferentes grupos de idade. Quando aparece aqui, diz envelhecer com dignidade e direito de todos, é importante tratar, né, as pessoas maiores, né? Como pessoas, justamente, pessoas adultas maiores. Assim promovemos o respeito e bom trato. Então, estaria correta essa sequência. E, tadã! Então, consegui fazer essa revisão. Estava preocupado de não dar conta de todo esse texto, mas a intenção era essa. Que você perceba de que não é um monstro, né? Esse tipo de texto que tem uma base científica, que tem uma linguagem acadêmica, elas são muito semelhantes, elas juntam, elas coincidem muito português e espanhol. Então fica bem mais fácil de interpretar. Qual é a recomendação? Faça o mesmo que fiz, que eu também fiz, com certeza você já está fazendo. Eu espero. E que seja revisar os textos, se familiarizar com esse vocabulário, porque assim, quando você encontre o próximo texto da prova que você vai fazer, você dirá, isso aqui é bem familiar, nossa, como é fácil. Melhor ainda, quando você vai fazendo o fato, aquilo que eu fui fazendo de colocar e marcando com amarelo, né, grifando os textos, você vai percebendo certo vocabulário que aparece de maneira recorrente. E aí você já vai ficando, né, mais experiente também em identificar as palavras e não ficar dando volta pensando o que será que essas palavras, né, queriam dizer. Uma visão geral é que, pelo contexto, a gente pode, né, também descobrir o significado das palavras. Então, por isso, meu convite é dê uma examinada nas provas. Na próxima aula, eu vou revisar as últimas provas do ano 2025, tá? Então, faça essa leitura, isso é muito importante, e fique, assim, muito confiante de que, fazendo isso, você vai encontrar a prova, né, de espanhol e a interpretação bem fácil mesmo.
Agradeço pela companhia, né? Eu, então, desejo um bom estudo, uma boa semana, né? E leiam bastante. Deixa um abraço, então, até. Bom, querido. Ana Vita, boa noite. Isso mesmo, com certeza. E se familiarizar com os textos, né? Então, não ter medo. Como digo, que bom que o tema habitualmente tem a ver com matéria sobre saúde, né? Então, isso ajuda bastante. Um abraço grande, né? Um bom descanso para todos também e uma ótima semana, carinhos. Tudo de bom. Boa noite, Tchau, Pro. tchau. Boa noite. Mua. Bem, Carinho. beijo, Beijão. querido.